Então eu convido a professora Elda Coelho de Azevedo Bussinger, uma pessoa que tem uma importância muito grande nessa discussão da saúde coletiva, do Sistema Único de Saúde, do seu destino e dos fatos que acontecem no seu debate e o debate sobre eles. A professora Elda, ela é professora da FDV, coordena o programa de pós-graduação de bioética, aí de direito, você viu, eu ia falar bioética e direitos humanos, né? Mas eu coordeno um grupo de pesquisa de bioética. Aí bioética. Então, ela é uma amiga fraterna, uma militante do SUS, e vocês escolheram muito bem. Então eu passo a palavra a Elda, tem uma boa conferência e a gente vai estar presente. Bom, eu queria desejar um bom dia a vocês, que eu possa contribuir para que o dia seja bom e não prejudicar para que o dia se torne pior, né? Então eu espero que nesses minutos nos quais nós estaremos juntos, eu possa de alguma forma compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho pensado. Fica melhor se eu sentar? Então eu começo dizendo assim, trazendo meu abraço, a minha esperança de que nós possamos compartilhar algumas coisas interessantes aqui. Eu não fiz uma preparação formal de uma apresentação, achei que era hora da gente bater um papo, né? E quando o Caio, né, me ligou, Joel, desculpa, quando o Joel me ligou, eu tive um problema, eu ia dizer não de imediato, porque eu dou aula no doutorado na segunda de manhã. Lá na FDV, eu dou aula segunda de manhã, no mestrado, segunda à noite no doutorado, até 10h40 da noite, e à tarde eu dou aula num curso de bioética, que é uma parceria com a Unesco. Então, assim, é o meu pior dia, é o dia mais complicado. Eu começo às 7h30, que as aulas lá começam às 7h30. 7h30 e vou até 10h40 da noite. Mas eu tenho um afeto com esse negócio aqui, que meu marido diz que é doentio. Todo dia ele me pergunta que tanto eu venho à UFSC, que eu já me aposentei desde 2009, e todo dia eu estou aqui, seja por uma coisa ou lá no campus ou outra, e ele me perguntou, eu falei, rapaz, eu trabalho no privado, mas eu sou público até a maior intimidade do meu glomérulo, porque não tem jeito, é muito forte. Então eu troquei a minha aula, fiz um movimento no sentido de estar aqui com vocês e dizendo da minha alegria todas as vezes que eu venho aqui. Passei a maior parte da minha vida nesse campus, entrei aqui com 17 anos, né? Com 17 anos, aqui eu namorei, me casei com o mesmo homem com o qual eu estou até hoje, né? Com a mesma pessoa. E tenho filho, tenho uma filha linda e tenho 2 netos maravilhosos. Se eu não começar falando assim, não sou eu. Então, quem é Elda? Eu vou dizer do lugar do qual eu falo, né? O lugar do qual eu falo é esse. Uma mulher que militou na enfermagem, que milita no direito e que trabalha com políticas públicas desde que se entende por gente. Esse é o meu lugar. E uma pessoa que entende que as relações estão acima das instituições. As relações de afeto, as relações amorosas estão acima das instituições. Se eu não disser isso, também não serei eu. Então,
quando eu digo das minhas relações aqui, não são só relações institucionais, são relações, na realidade, de afeto com pessoas que fazem parte da minha história, pessoas com as quais eu construí essa história. E aí é importante dizer que nesses anos eu entrei aqui pela primeira vez em 1976. Imagina, vocês não eram nascidos. Quando eu botei o pé nesse campus, eu tinha 17 anos, né? Eu estou com 50, eu fiz agora em janeiro 59 anos. É mais ou menos isso. Quer dizer, mais ou menos isso o ano que eu entrei em 76. 59 anos é o que eu fiz. E significa que é uma vida. E quando eu olho as discussões sobre o Sistema Único de Saúde, eu penso, eu participei desse negócio. Eu participei dos debates sobre a reforma sanitária. Eu participei das conferências municipais, conferências estaduais, da Conferência Nacional. Ou seja, isso está entranhado, sim, na víscera. É uma questão visceral. E é preciso que a gente compreenda isso, porque isso tem impacto no nosso modo de olhar para o presente. Quando eu olho com o olhar do passado, olho com o olhar do presente e penso no futuro, eu estou comprometida com o passado e comprometida com o presente. Então, assim, quando eu tento projetar para o futuro o direito à saúde no Brasil, eu estou comprometida com uma questão do passado, que vocês ainda não estão, e que vocês precisarão construir pelo nosso olhar, pelo meu olhar, pelo olhar do professor Adalto, pelo olhar da professora Rita, pelo olhar dos professores de vocês. Então nós temos um compromisso histórico de reavivar a memória, no sentido de reavivar o sentimento constitucional que graçou em 1988. Olhar para a Constituição de 88 não é olhar para o monstrengo no qual ela foi transformada. Não é olhar para as estruturas que se construíram a partir dela e que a desconfiguraram e que a rasgaram. Mas é olhar para uma coisa que nós chamamos no mundo jurídico de sentimento constitucional. Qual era o sentimento que forjou em 88 a reforma sanitária, e que antes de 88, e que culminou com o capítulo da saúde na Constituição? Havia um sentimento, e este sentimento, como diz o Verdu, que é um autor que estuda essa temática, este sentimento não estava no Constituinte, esse sentimento estava na sociedade. Porque o Constituinte de então é o mesmo Constituinte safado que está hoje no Congresso. Não há diferença. Não há diferença. Nós não precisamos fantasiar que a classe política se modificou. Não, a classe política é a mesma classe política que era lá e que é hoje. É a mesma classe política. Então vejam bem, tem uma aguinha aqui, eu estou com problema na garganta mesmo. É o ar, você quer que diminua? Não tem problema não, tá bom, eu não vou falar muito não, é bom que eu falo pouco, porque na hora que começar a arranhar eu paro. Então não nos iludamos, esta classe política que está votando o retrocesso é a mesma classe política, ela tem a mesma matriz ética, ela tem a mesma matriz política. A diferença é que hoje isto tem visibilidade que não tinha no passado. Hoje nós assistimos à votação do impeachment e que antes não assistíamos. Hoje nós visualizamos a hipocrisia de um deputado, de um senador, dizendo: eu voto pelo impeachment, pelo amor da minha família, eu voto pelo impeachment, pela questão da minha igreja, da minha religião, das pessoas que me colocaram aqui. Quem são as pessoas que colocaram ali? Aqueles que financiaram a campanha, não são aqueles que votaram neles, são aqueles que financiaram as campanhas.
Então, quando eu olho para esta configuração, é a mesma configuração. Quando eu olho para o Ministério Público apodrecido, quando eu olho para o Ministério Público encantado com as altas diárias, quando eu olho para o Ministério Público com salário, moradia, auxílio moradia, quando eu olho para esta classe, eles não se modificaram. São classes diferentes. O que nós estamos vivendo hoje é o mesmo que vivemos no passado. Luta de classes. Luta de classes. Não tem jeito. O que nós vimos lá, vimos aqui. Com algumas diferenças. E são essas diferenças que eu quero pontuar com vocês. E diferenças que não nos são favoráveis. Diferenças que nos são desfavoráveis. É nisso que eu quero trabalhar com vocês. E aí, eu tenho medo de vocês que estão entrando, acho que a maioria aqui está entrando, né, na coisa, de vocês poderem dizer assim, mas que mulher pessimista, dizerem assim, que mulher desesperançada, e eu não sou. Quem me conhece sabe que eu sou uma lutadora, eu não sou uma utópica, mas eu sou uma esperançosa, uma pessoa que acredita na possibilidade de mudança. Mas a minha fala não vai ser nesse sentido. A minha fala vai ser de mostrar uma profunda desesperança com o quadro atual. Vocês me pediram que fizesse uma análise de conjuntura. E vocês me pediram que fizesse uma análise de conjuntura, tá lá, análise de conjuntura e direito à saúde. Então eu primeiro vou fazer uma análise de conjuntura para depois falar do direito à saúde. Pode ser assim? Eu acho que é isso. Porque não adianta entender a saúde se nós não entendemos a conjuntura na qual nós estamos postos. Então veja bem, vamos tentar entender o que eu queria falar com vocês. Nós vivemos hoje no mundo um recrudescimento de todos os direitos que foram declarados, mas não concretizados. Então, vamos lá. Eu sei que é duro de ouvir isso, que a gente vive falando assim, mas o direito à saúde, as conquistas do SUS, tudo é verdade. Mas veja bem, o que é direito declarado, o que é direito efetivado e o que é direito concretizado? São questões completamente diferentes. Direito declarado, direito efetivado e direito concretizado. Juridicamente nós falamos nestas três denominações: direito declarado, direito efetivado e direito concretizado. Eu queria que vocês guardassem essas três denominações, essas três expressões. Então, a primeira coisa que eu quero considerar com vocês é que nós vivemos a era dos direitos. Bobbio diz isso, que nós vivemos a era dos direitos. Ora, quando Norberto Bobbio diz que nós vivemos a era dos direitos, ele está dizendo que nunca na história da humanidade tantos direitos foram declarados. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que não há dificuldade em declarações. Declarações são frutos de lutas por reconhecimento. Ninguém declara direito como concessão. Então, esta é a primeira questão de análise de conjuntura que eu faço com vocês. Não há declaração de direitos que seja fruto de concessão. Há declaração de direitos como fruto de lutas por reconhecimento. Então, todos os direitos declarados que temos foram frutos de lutas por reconhecimento. Engolir sapo da parte de quem declarou para fazer algum tipo de negociação. Não há consenso. Eu não acredito em consenso. Consenso é uma mentira. Consenso é alguém que abre mão de parcela de suas expectativas para um mínimo acordo. Não tem consenso. Nós podemos estudar isso teoricamente, o que é um consenso. Não vou fazer isso agora. Então, assim, quando nós tivemos a declaração do direito à saúde, não houve um consenso.
Quando nós tivemos essa luta, houve uma escorregadela estratégica daqueles que tinham um projeto diferente e um investimento forte de luta por aqueles que queriam a mudança. Se não, vejamos algumas questões. Então eu estou trabalhando no primeiro nível, que é direitos declarados são frutos de lutas por reconhecimento. Mas que direitos declarados não significa direitos efetivados. Direitos declarados são simplesmente direitos transformados em lei, em norma. E a norma, ela se configura com duas matrizes. Uma norma princípio e uma norma regra. Norma regra significa no sentido de direito que pode ser exigido judicialmente. Norma, então a norma se divide em norma regra e norma princípio. A norma regra tem força de lei e a norma princípio tem força de vontade. Ora, é completamente diferente. A norma lei tem força, a norma regra tem força de lei, pode ser exigida judicialmente. Mas a norma princípio, que ela é mais bela, mais carregada de filosofia, mais carregada de sentimento, não objetivado, subjetivado, ele tem força de sentimento constitucional. Ora, se não vejamos, o que é o princípio de justiça? É um sentimento. Porque o que eu entendo por justiça não é o que você entende. Eu estava hoje conversando com meu marido, 34 anos de casada, 5 de namoro, e conversando com ele do meu sentimento de injustiça com a luta da questão das mulheres. E aí, o meu marido disse: mas Elda, vocês já conquistaram tanto? Eu falei: não, nós trabalhamos em casa 4 vezes mais do que vocês. Você dormiu a tarde inteira ontem, eu não dormi. Eu não estou compartilhando coisas pessoais, não, são coisas das mulheres. Ele tomou conta dos netos para ajudar minha filha, enquanto ele estava afim. Quando ele não estava mais afim, toma, que o filho é teu. As mulheres têm 4, vamos tentar entender isso. Se nós trabalhamos 4 vezes mais de tempo em casa do que os homens, significa que nós temos 4 vezes menos oportunidade de ganhar dinheiro, de estudar, de ter ócio. Significa que as condições que estão postas de qualidade de vida não estão postas igualmente. A desigualdade de gênero permanece. O que isso tem a ver com o direito à saúde? Tudo. Isso tem tudo a ver com o direito à saúde. Isso tem absolutamente tudo a ver com o direito à saúde. Por exemplo, eu estou tentando fazer essa diferença em direito declarado e princípio. Norma, princípio e norma, regra. Ora, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal soltou o Bruno, houve um sentimento em alguns de injustiça, mas houve um sentimento em muitos, que bacana. Quantos times estavam querendo contratá-lo? Quantos? Vários. E nós, mulheres, e muitas mulheres, estavam lá badalando o Bruno, a tietagem do Bruno. A tietagem do Bruno significa um desrespeito à questão das mulheres e uma incitação à violência. Ou seja, há uma ratificação de que é possível a violência contra a mulher. Isso é direito à saúde. Isso é direito à saúde. Entende? Nós temos que entender que saúde está ligado à vida e que, portanto, todos esses movimentos estão ligados à vida e à saúde.
Então, estas questões estão postas para nós. O que é um princípio? Então, um princípio é um sentimento com alta carga de subjetividade. E uma regra é uma norma, regra é uma lei. Ora, o que isso tem a ver? Tem a ver que quando o direito à saúde foi positivado, o que é positivado? Colocado no ordenamento jurídico brasileiro. Significava que havia na população um sentimento de que saúde era essencial nas pessoas. Mas havia, da parte dos constituintes, uma decisão principiológica de que as desigualdades precisam ser mantidas e que, portanto, bota-se na Constituição, mas descostura-se a Constituição, emendada na Constituinte, vai se descosturando fio a fio, como essa blusa que eu estou usando. Se eu puxar um pequeno fio aqui, ela vai se desmantelando. Então, a Constituição atual não é a Constituição votada pelo Constituinte. Não é a Constituição que representava o sentimento constitucional de um determinado momento. Bom, então vamos tentar, em uma análise de conjuntura, entender um pouco quais são os desafios para o século XXI na questão da saúde, quais são os desafios no Estado do Espírito Santo, analisando, a partir desta conjuntura, o que está acontecendo. Então, veja bem, se vocês pegarem a revista, o The Lancet, de março de 2017, o editorial, essa revista é uma revista importantíssima para vocês, para nós. Se vocês pegarem o editorial da The Lancet, ela traz uma análise de conjuntura sobre a questão da mulher. E o título da editoria é o seguinte, olha que interessante o título da editoria de março de 2017. Os direitos, presta atenção no que está dito lá, é de uma precisão fantástica. Os direitos nunca verdadeiramente adquiridos. Ora, os direitos nunca verdadeiramente adquiridos. Significa que os direitos, eles estavam falando das mulheres, os direitos das mulheres declarados nunca foram verdadeiramente adquiridos. Tanto não foram que estão a ponto de ir para o ralo. Tanto não foram que estão a ponto de ir para o ralo. Então vamos tentar entender quais são estas questões que mostram que nós vivemos uma hegemonia neoliberal que tomou força agora como nunca em nenhuma época da história. Em nenhuma época da história a concentração de riquezas foi como agora. Nenhuma época. Não há na história humana da democracia, claro, estou falando de história democrática, não há na história da democracia nenhum momento em que a concentração de riquezas esteve tão forte quanto nesse momento. Eu quero dizer isso para vocês pelo seguinte: em pleno momento de crise dita econômica, em que o Estado estava quebrado, em que o Estado estava em crise, em que não havia dinheiro para nada, que era necessário cortar direitos dos trabalhadores, precarizar a força de trabalho, o ano de 2015, que é o ano que a gente tem esses dados mais concretamente analisados, os dois maiores bancos do Brasil, o Itaú, banco privado, claro, o Itaú e o Bradesco, tiveram a sua maior lucratividade dos últimos 20 anos. Ora, nós vivemos o capital financeiro. Nós vivemos o capital financeiro. Como é que pode ter um discurso de crise financeira, estou falando em nível macro, Brasil, de crise financeira, e os dois maiores bancos privados tiveram a maior lucratividade da sua história? O que é crise? Qual é o conceito, o significado de crise? Veja bem,
vamos pensar nos bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil, o que aconteceu com a Caixa Econômica e Banco do Brasil em 2015? 2014, 2015, 2016. Plano de aposentadoria incentivada. Plano de aposentadoria incentivada. O que significa um plano de aposentadoria incentivada? Significa que o banco precisa de menos pessoas para trabalhar? Não. Significa que haverá uma precarização da força de trabalho e de retirada de direitos. Nos bancos privados, demissão. O Itaú, por exemplo, o Bradesco, por exemplo, esses bancos demitiram a rodo em 2015, justificando que as demissões eram por crise. Como demissão por crise, se foi o ano em que eles mais lucraram? É mentira. Então, é um engodo, e nós caímos nisso. E nós caímos nesse discurso agora na Previdência. Em nenhum momento da saúde, nenhum momento, nós tivemos uma crise na questão da saúde tão violenta. E o discurso da crise da Previdência é um discurso que está posto como discurso justificador, porque a verdade se constrói discursivamente. Então a verdade se constrói pelo discurso, e o discurso é de crise. Então quem não tem o conhecimento acaba assumindo essa justificativa como uma justificativa verdadeira. Ora, não é possível falar em crise da Previdência enquanto o dinheiro da Previdência for destinado para outras coisas que não sejam a própria Previdência. Enquanto nós não fizermos uma análise correta do que ficou efetivamente para a Previdência e o que foi desvirtuado para as outras coisas, nós não podemos falar em crise. Tirando do Brasil, jogando para o Espírito Santo, para a gente ir chegando no direito à saúde. Quando o governo do Estado achincalha com a greve dos policiais militares, porque aquela não foi a greve das mulheres, não nos enganemos, as mulheres foram mais uma vez utilizadas. Por que elas foram utilizadas? Elas foram utilizadas porque aquele projeto não era delas, aquele projeto era dos homens, que não enfrentaram a sua própria luta, botaram as mulheres na linha de frente, mas não enfrentaram a sua própria luta. Luta encetada pelas mulheres é outra coisa, aquela não era. E o governo do Estado tem um enrijecimento, justifica-se de que os salários estão em dia, que não é nada mais do que obrigação, porque a destinação de direitos para renúncia fiscal foram enormes. Só o dinheiro que foi desviado para renúncia fiscal, só esse dinheiro daria para dar o aumento que os policiais precisavam. E 3 estados no Brasil, quando a greve no Espírito Santo começou, deram aumento para os policiais militares. Deram aumento. Vendo, ó, a corda está esticando. Este é o último reduto de resistência. E foram lá e deram. Ora, o que o governo do Estado faz? Imediatamente coloca à frente da secretaria Bruno Funchal. Quem é? Professor da FUCAP. Um dos maiores economistas neoliberal que nós temos no Espírito Santo. Não há ninguém com um projeto neoliberal mais consolidado do que Bruno Funchal. A resposta que o governo do Estado deu é: vai haver arroxo. Vai haver financiarização do capital. É isso que o governo respondeu. Vocês acham que a sociedade enxergou isso? Não. Quando vê as entrevistas dele no Bom Dia Espírito Santo, é um cara bonito, jovem, que fala bem. A pessoa acredita na juventude, a pessoa acredita na beleza, o sujeito acredita nesses estereótipos, mas por trás disso há um projeto de endurecimento fiscal. Ora, então vamos ver. Quando os bancos, e eu estou trabalhando os bancos porque eles refletem na PEC que nós vamos discutir aqui.
na questão da PEC 95, na PEC dos gastos. Quando o governo, quando os bancos em 2014, 2015, o que eles fazem? Eles investem em crédito imobiliário, crédito consignado e investem em empréstimo a grandes empresas. Ora, quando eles investem em empréstimos a grandes empresas, eles dão os juros mais baixos para as grandes empresas, ou seja, tem menor inadimplência. Eles investem em crédito consignado. O que é crédito consignado? É um crédito que não tem perda, porque está ali o salário do sujeito, pegou. Ou seja, os bancos não investiram em projetos sociais. E eu estou falando de Banco do Brasil e de Caixa Econômica também. Não houve investimento em projetos, financiamento de projetos sociais. Todo o investimento dos bancos, isso não é de conhecimento geral. Não é. Então o que acontece? Eles investiram em coisas que não era possível perder. Eles não tinham risco de perda. Eles fizeram o discurso da crise para arrochar o trabalhador, mas eles mantiveram o seu investimento somente onde estava lucro, somente onde eles não tinham riscos de perda. Ora, fechando essa parte do lucro dos bancos, que é importante, os bancos tiveram um lucro, 5 bancos maiores tiveram um lucro de 70 bilhões em 2015. 70 bilhões. Ou seja, se comparar 2015 com 2016, eles cresceram em lucratividade 16,2%. Eu quero perguntar a vocês, esses bancos estavam em crise? O país estava em crise? Não! Quem estava em crise eram as pessoas das classes C e D. E da classe média, claro. Da classe média baixa. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que o seguinte, há uma inversão de lógica, uma inversão discursiva que nós precisamos entender para que a gente possa entender a PEC 95, a PEC dos gastos. Então eu queria fazer uma análise com vocês do seguinte agora. Quais são as condições que nós temos hoje de reverter essa situação? Desesperança pura, condições muito pequenas. Para vocês que estão entrando num programa de saúde coletiva, é difícil a gente dizer isso. Mas as condições, a análise de conjuntura mostra que as condições são muito difíceis. E eu elenquei, na realidade, 3 pontos porque elas são difíceis. Mas tem um monte, eu podia elencar 10, 15. Eu elenquei 3. E queria que vocês pensassem comigo se eu estou errado. E se eu estiver errada no debate, a gente pode confrontar isso. Primeira coisa que eu queria dizer é a seguinte: todas as grandes lutas que mudaram a história não foram feitas por pessoas da minha geração. Todas as lutas que mudaram a história foram encetadas pela juventude. Pronto. Todas as lutas, as grandes lutas, as revoluções, as coisas que mudaram, foram feitas, puxadas pela juventude. E aí, isso parece bacana, mas quem é a juventude hoje? Quem é a juventude hoje? Em primeiro lugar, a juventude hoje, isso não sou eu que estou dizendo, isso são os sociólogos, os analistas, não sou eu que estou dizendo. Quem é a juventude hoje? É uma juventude autocentrada, autorreferente, voltada para a consecução dos seus desejos mais imediatos. Esta é a juventude de hoje. A cultura, e não é só da juventude, é nossa também. Nós vivemos na busca de um prazer imediato. O futuro tem que ser alguma coisa para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. Não há um projeto de futuro a longo prazo. A minha geração, e eu não sou saudosista não, eu gosto muito mais de mim hoje do que gostava lá. Mas assim, eu estou dizendo, eu prefiro ir ao meu corpo, meu corpo hoje está muito mais envelhecido do que lá, eu não tenho a mesma, né, eu tenho uns 20 quilos a mais, tem um monte de coisa aí que está errada. Mas errada não, é natural. Mas
certamente que uma coisa é verdade. Nós tínhamos projetos, sonhos, e tínhamos tempo para conversar sobre esses projetos. Eu li o Capital inteiro junto com os meus amigos. Eu não consigo que os meus alunos do mestrado e doutorado leiam 3 capítulos e mais uns 3 artigos para que a gente possa discutir isso. Não temos tempo para isso. Não há tempo, não há interesse. Nós queremos um resumo do resumo do resumo do resumo. Então, não há como maturar. As coisas precisam ser maturadas, ser lidas, ser pensadas, ser discutidas. Não há tempo para isso. Isso era feito na graduação, não era feito na pós-graduação. Então nós temos um problema de uma juventude atípica, de uma juventude culturalmente autocentrada, autorreferente, direcionada para a consecução de projetos imediatos. Isso é ruim? Não. Isto pode ser potencializado? Pode. Vocês têm N estratégias que nós não tínhamos. Vocês têm redes sociais, vocês têm capacidade de se mobilizarem rapidamente com o maior número de pessoas de maneira rápida, mas ao mesmo tempo vocês têm uma capacidade de pulverização que a rede social traz imediata. Você bota uma notícia e 2 minutos vem mais 10 notícias e você não consegue às vezes 3, 4 pessoas discutindo aquele documento que você botou. Então é preciso que você vá lá e responder para que a pessoa volte àquele caso, mas ele já está velho. Ou seja, o processo de envelhecimento da informação é muito rápido. Então este é o primeiro problema. O problema de uma juventude com características típicas de não alimentar projetos de futuro a longo prazo. Posso estar equivocado, essa é uma visão minha. Lembrem-se, cada um de nós expressa aquilo que enxerga, né? Isto não é verdade ou mentira. Isto é aquilo que eu acredito. Nós podemos pegar alguém de uma outra área e dizer, olha, isso não corresponde à verdade. Os jovens de hoje têm projetos, eles só são diferentes daquele. Então não é uma visão saudosista, é uma visão apenas de análise desta situação. Então veja bem, não há condições hoje. Aí você pode dizer para mim, mas se o movimento em 2013, quando os jovens conseguiram, pelas redes sociais, mobilizar milhares de pessoas na rua? São projetos que acabam não tendo uma continuidade. Por exemplo, o projeto dos secundaristas no Espírito Santo. O projeto secundaristas no Espírito Santo, no Brasil, foi lindo. A movimentação que os secundaristas fizeram foi fantástica. No Rio de Janeiro, em outros estados, no Espírito Santo, né? Uma pessoa da minha família postou lá no grupo da família, um jovenzinho que estava nesse movimento, né? Que estava no movimento secundaristas. Aí eu fui, fiz um elogio, falei que bacana, não sei o quê. Em 2 minutos eu recebi uma avalanche de críticas. O povo queria me matar, eu tive vontade de sumir, porque eles detonaram comigo, como se eu fosse uma aliciadora de menores. De menores. Eu estava incentivando, estimulando uma jovem a ser radical, a ter resistência. Então houve um movimento imediato. O que aconteceu no WhatsApp da minha família aconteceu pelas forças repressivas do Estado e que inibiram esse movimento. Esse movimento não conseguiu. Como essas mesmas forças conseguiram inibir o movimento dos policiais, que eu achei que não fosse inibir. Inibiram o movimento. Eles transformaram os policiais em marginais. Não estou dizendo que os policiais são santos, nada disso. O que tem aí de milícia, o que tem aí de tudo, mas a demonstração de força do governo do Estado foi violenta neste processo. Então veja bem, falta tempo para maturação das nossas ideias e dos nossos projetos. A segunda questão é que os movimentos no Brasil sempre, ou no mundo, são feitos por movimentos sociais. A luta dos trabalhadores, a luta dos sindicatos, a luta dos movimentos de mulheres, a luta dos movimentos, enfim, de juventude. E esses movimentos sociais estão desmontados.
O que são os sindicatos? O sindicato dos enfermeiros puxa uma greve, é meia dúzia de pessoas. Tem enfermeiros ganhando o mesmo valor que uma empregada doméstica. Eu não estou desqualificando a questão das empregadas domésticas. Eu, inclusive, sou contra. Eu ainda tenho empregada doméstica, mas o meu projeto é não ter empregada doméstica. Acho que quem tem que lavar o banheiro, quem tem que fazer a comida, somos nós, né? Esta relação interna é uma relação de poder e de subjugação das mulheres violenta. E são mulheres negras e mulheres pobres. Quem quiser tem que pagar muito para isso. Então eu sou absolutamente contra. Eu ainda não consegui a minha contradição interna. Eu ainda não consegui reverter essa situação. Mas eu sou contrário. Então nós teríamos que lutar pelas creches, nós teríamos que lutar por a escola em tempo integral, teríamos que fazer lutas que possibilitassem nós não termos essa dependência da empregada doméstica. Os países nórdicos, por exemplo, essa relação é completamente diferente. Então eu queria trazer para vocês que os movimentos sociais estão desmantelados. A enfermagem ganha, voltando, em algumas situações, valores absurdos para um trabalhador que está na luta, na frente. E o que acontece com esses trabalhadores que estão lá? O que acontece com esses enfermeiros? Quando puxa uma greve, você não tem meia dúzia de pessoas numa greve. E uma greve da enfermagem seria muito mais poderosa do que uma greve da segurança pública. Uma greve da enfermagem teria um impacto muito mais violento do que o impacto de uma greve de policiais militares. Mas estas pessoas estão lá imobilizadas pelo medo do desemprego, pelo discurso da crise que diz que o desemprego é em função daquilo. Mentira! É mentira. As grandes empresas tiveram lucro, não foi só os bancos, não. As grandes empresas tiveram lucros grandes, estratosféricos, e demitiram sob o discurso da crise. Eu participei de uma conversa com alguns empresários capixabas, grandes empresários, e eles disseram: não, eu tenho que aproveitar esse negócio aí para aproveitar para dar uma limpa e arrochar o trabalhador que fica. Esse é o discurso. Esse é o discurso. Numa das conversas naquela semana da greve dos policiais, eu tive uma reunião com amigos, pessoas que são empresários, e o assunto era o número de mortos. E o discurso de todos eles era: nossa, a greve podia durar pelo menos mais uns dias, porque aqui no nosso condomínio tem segurança armada, tem tudo. Nós podíamos demorar mais um pouco para dar uma limpa maior nesses caras aí. Morreram poucos, tinha que morrer mais alguns. É uma limpa. Então esse discurso é um discurso entranhado, é um discurso naturalizado. Eles todos diziam aquilo. Eu era a única mulher do grupo, e aquele discurso era um discurso que tinha juízes, era um discurso que tinha empresários, que tinha inclusive membros do Ministério Público. Significa o quê? Que é isso mesmo, o discurso é naturalizado. Quem se indignou, presta atenção no que eu vou dizer a vocês, em 1991, o Lawrence Summers era economista-chefe do Banco Mundial. 1995, ele mandou um memorando interno do banco, um memorando interno para os outros diretores, e esse memorando vazou. No memorando estava escrito assim, era de circulação restrita: o economista-chefe do Banco Mundial disse assim: cá entre nós, entre aspas, cá entre nós, o Banco Mundial não deveria incentivar mais a migração de indústrias poluentes para os países menos desenvolvidos? Olha o que ele estava dizendo. Olha, nós temos que migrar as indústrias poluentes para os países menos desenvolvidos. Nós temos que mandar para lá o lixo tóxico, nós temos que mandar para lá tudo aquilo que não nos interessa. E ele justificava isso no memorando com 3 pontos. Ele dizia assim: ora, 3 razões para essa proposta dele de transferir para os países pobres as indústrias poluentes. Primeira razão: o meio ambiente, em pouco tempo, será uma preocupação estética
das pessoas, típica dos bens da vida, ter qualidade de vida, bens da vida. E se o meio ambiente vai ser uma preocupação estética, nós temos que ter no nosso país, nos países centrais, nós temos que ter qualidade de vida. O que ele estava dizendo? Nós temos que ter qualidade de vida, saúde, preocupação estética incluindo saúde. Ora, então vamos transferir logo para esses países pobres, porque esta preocupação será nos países centrais. Segundo ponto que ele justificou: os mais pobres não vivem o tempo necessário para saber sofrer os efeitos da poluição. Isso está escrito no memorando, isso é um documento público. Os mais pobres não vivem o tempo necessário para sofrer os efeitos da poluição. Nós podemos jogar para lá, porque eles não vão viver o tempo suficiente para sofrer os efeitos da poluição. E, se a gente pensar, a terceira razão que ele botou no documento, isso é público, isso não é um documento, uma coisa de historinha da carochinha, não. Isso está redigido, tem pronunciamento do Banco Mundial sobre isso. A morte em países pobres tem custo mais baixo. Vocês entenderam? A morte em países pobres tem custo mais baixo. O que ele estava dizendo da morte? A saúde. A saúde nos países pobres tem custo mais baixo. E ele termina o documento, o memorando, lamentando que algumas atividades poluidoras não pudessem ser transportadas. Que atividades poluidoras não podiam ser transportadas? Ele lamenta. Ele lamenta que algumas coisas não pudessem ser levadas para outros países. Ou seja, isto que nós vemos é um racismo absoluto, que nós chamamos juridicamente de racismo ambiental. Isto é um racismo ambiental. É a fala do economista-chefe do Banco Mundial. Quando o documento vaza e ele tem que se pronunciar a respeito, ele diz assim: ora, isso aí que eu fiz, ele se justifica, foi um exercício para provocar a discussão. Foi um exercício para provocar a discussão. Ou seja, se nós pensarmos quem é o Summers, ele é um autor de uma teoria chamada, na economia, de realismo capitalista. Ele é autor de uma teoria chamada realismo capitalista. Então eu queria dizer para vocês que, veja bem, o que os movimentos sociais vêm fazendo ao longo do tempo para que esta questão seja revertida. Não há força nos movimentos sociais. Então nós não temos a força da juventude, pelo menos hoje organizada, mas pode se organizar. Nós não temos a força dos movimentos sociais, que estão ou cooptados pelo Estado, que estão cooptados, ou cooptados pelo capital. Ou tem uma cooptação pelo Estado, ou tem uma cooptação pelo capital. Não é assim os sindicatos? É isso que está posto nos sindicatos, é isso que está posto, foram cooptados. Então, o terceiro ponto, que seria um núcleo de resistência. Então, o primeiro núcleo de resistência seria a juventude, o segundo ponto seria os movimentos sociais, e o terceiro núcleo de resistência seria a academia, esse lugar em que nós estamos. Então, a academia sempre foi um núcleo de resistência. Eu diria que o movimento da reforma sanitária, eu diria que as conquistas da Constituinte, que decorreu na promulgação da Constituição de 88, foram fruto do trabalho dos acadêmicos e estudantes da academia. Foram forjados na academia, foram forjados no debate na academia. Ou eu estou errada disso? Não, pega a história para vocês verem. O SEBS, o que foi o SEBS? O SEBS foi um encontro de intelectuais com uma característica típica de compreensão das relações de poder que se estabeleciam, de como que era necessário fazer um confronto com o liberalismo econômico, ou melhor, com o capitalismo de matriz econômica.
E esses intelectuais forjaram revistas, forjaram documentos, forjaram jornais, forjaram resistência, porque tinha um grupo intelectual pensando para além do discurso do senso comum. Bacana. Aí alguém pode levantar. Então nós temos ainda. A pós-graduação no Brasil aumentou. A Abraço em Saúde Coletiva está aí. Temos um grupo de resistência ainda com força e pujança. Não temos. Por que não temos? Não temos porque o projeto CAPES desmonta toda a nossa possibilidade de produção de forças e de lutas de resistência. Sabe por quê? Sexta-feira eu saí da FDV às 22 horas e 52 minutos. Sabe fazendo o quê? Preenchendo o coleta CAPES. Preenchendo a sucupira. E cada vez que eu olhava para aquilo, eu coordeno o programa. Eu olhava para um professor, eu dizia assim: pô, esse cara não produziu nada. Isso vai baixar a nossa nota. Eu dizia assim: pô, esse cara publicou numa revista B3 e esse pontuação não serve para nós. Eu dizia assim: nós não vamos conseguir reverter por conta disso, disso e disso. Como é que o cara gasta horas preparando isso aqui, isso não pontua nada pra gente? E aí, eu fiquei pensando, a CAPES não pontua, ou pontua muito baixo, organização de momentos de lutas e de resistências. Ela nos bota uma forca que nós temos que publicar. E o cara que tem que produzir 1000 artigos não vai para um debate para discutir análise de conjuntura. O cara que tem que produzir e publicar em boas revistas e tem que ter uma pontuação que ela não é... A CAPES não define assim, olha, você tem que atingir tantos pontos. Nós é que definimos internamente nos programas. A CAPES diz assim: se o programa X publicar mais, a sua pontuação deveria subir. Como que a gente trabalha num negócio que não tem algo que você possa buscar atingir sem uma competição que nos degrada? Não existe essa possibilidade. Vocês que estão entrando agora, não sabem disso ainda, mas quem está aqui sabe. É uma pressão pela publicação. É uma pressão pela publicação em determinados veículos. E nós não conseguimos dar conta dos debates, das discussões que poderiam alimentar projetos de resistência. Então eu queria dizer que os 3 núcleos de resistência, a meu ver, que é o tempo de maturação, que é a questão da juventude, que é a questão dos movimentos sociais e que é a questão da academia, estão altamente comprometidos. Bom, então eu estou encaminhando para trabalhar com vocês as seguintes questões. Vamos lá. Ora, mas nós temos um problema aí, que é o recrudescimento, e nós falamos no início que nós temos a seguinte configuração: direitos declarados, direitos efetivados e direitos concretizados. Qual a diferença disso? Então, os direitos estão declarados, direitos sociais estão declarados na Constituição. Temos várias legislações para isso. Mas esses direitos foram efetivados? Foram. O direito à saúde foi efetivado? Foi. Mas qual foi o molde de efetivação desse direito? Essa é a questão que tem que estar posta para nós. O molde de efetivação desses direitos é o molde que está organizado para transferência de recursos para o privado e não para o público. Ou seja, quando nós efetivamos o direito à saúde pela transferência do recurso para o privado, nós criamos um núcleo forte do privado contra o qual o público não conseguirá lutar. Ou seja, nós fortalecemos o privado e nós fragilizamos o público. Os secretários de saúde estão na mão do capital. Estão na mão do capital. O judiciário está na mão do capital.
quando o judiciário define conceder liminares, ou quando ele concede direitos ligados a determinados equipamentos, ele está trabalhando como menino de recado ou como capataz do capital. Ele não está concedendo o direito à saúde. Tem um caso típico aqui no Espírito Santo, já contei isso várias vezes, eu tenho esse processo, quem quiser eu coloco, ele é público, né? De uma senhorinha de 84 anos, que tinha desde os 50 anos problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas de várias naturezas. Ela tinha uma série de comorbidades, problema hepático, problema renal, problema de todos os tipos. Esta senhorinha era cliente de um cirurgião, ou foi encaminhada por um cirurgião, que está desenvolvendo uma pesquisa ligada a uma determinada válvula. Esta senhorinha, 84 anos, com comorbidades desde 54 anos, 53 anos. Ela tinha problemas respiratórios graves. E este cirurgião, e eu não tenho problema de dizer isso, porque eu não tenho problema de responder a processo nenhum contra isso, porque isso está no papel, está em processo, está lá. Esta senhorinha, ela foi pelos familiares orientada para que entrassem na justiça para conseguir um equipamento que não está na lista de equipamentos para que ela pudesse fazer uma cirurgia cardíaca. Vocês que são da saúde, eu pergunto, vocês têm alguma dúvida de para onde ela iria depois da cirurgia? Quanto tempo ela duraria? Ela não tinha pulmão suficiente para uma cirurgia, ela não tinha rim suficiente, ela não tinha um pâncreas suficiente, ela não tinha órgão suficiente, ela precisava ser tratada com medidas de cuidado. Ela não poderia ter sido, mas a família é alimentada por um desejo de consumo, uma crença, uma expectativa, e esta mulher opera, a família entra na justiça, consegue eliminar, ela vai e consegue essa decisão. E eu perguntei numa reunião com juízes dentro da FTV, o que vocês acham dessa decisão? A gente não sabe do que está rolando, a gente tem que dar a liminar. Ou seja, isso significa uma submissão absoluta ao capital, transferência de recursos para o capital. Ali foi concedido o direito à saúde? Não foi concedido o direito à saúde. Ali foi concedido o direito de uma remuneração indevida, de uma remuneração que eu diria criminosa, uma implementação de recursos para o profissional que na realidade deveria ter sido criminalizada. Então, quando eu estou dizendo isso, eu estou querendo dizer que nós não temos a juventude, nós não temos os movimentos sociais, nós não temos a academia, nós não temos o Ministério Público, porque o Ministério Público, que continua lutando pela manutenção de seus privilégios, e na realidade acha que o auxílio moradia não é vergonhoso, acha que os penduricários todos de diárias de 800, de 900 mil reais, de 900 reais por dia, não é vergonhoso, e vocês não conseguem na universidade fazer uma banca com alguém de fora, porque a diária que se paga para o sujeito que vem aqui, que paga um táxi em São Paulo, que se você for para Guarulhos não é menos do que 100 reais, e você dá 200 reais de diária, eu não sei quanto vocês estão pagando, mas na universidade é isso, de diária para o professor que é convidado, para uma banca, e como que isso se efetiva, como que isso é desmontado, como que isso vai acontecendo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tentando me encaminhar para o fim com vocês. Ora, a PEC 95 de 2016 nada mais é do que esse projeto de concentração ilimitada de riquezas e de mando na nossa sociedade. Nada mais é do que a hegemonia neoliberal. Ou nós entendemos isso,
ou nós entendemos o movimento dos bancos, ou nós entendemos como que o judiciário funciona, ou nós não conseguiremos dar conta da questão da efetivação do direito à saúde. Não conseguiremos dar conta. E na campanha de vacinação, nós vimos agora quem é que teve que se mobilizar. Não foi o privado. Não foi o privado. Foi o público. Foi o público que foi convocado. Mas se vocês pensarem na campanha que a UFES fez, e aí, eu me sinto muito tranquila para fazer essa crítica, porque eu me sinto daqui também. Quem estava na campanha? A campanha mobilizou em torno de 150 pessoas. Dessas 150 pessoas mobilizadas, a maioria eram mulheres, poucos homens. Apenas 2 ou 3 médicos estiveram presentes, envolvidos nessa campanha. Eu estou errada disso? Não, eu não estou. Ou seja, as classes vão se diferenciando. O fazer, o compromisso do fazer, fica posto e demonstrada a divisão de classes sociais. Fica posta e fica demonstrada a divisão das classes sociais. A maioria do que estava lá, eu tenho as fotografias, eu vi as fotografias. A maioria eram mulheres. Mulheres da enfermagem. Mulheres talvez de uma ou outra coisa. Mas homens, professores da universidade, da medicina, tinham 2 ou 3. E os que tinham eram da área de saúde coletiva. Porque se era uma mobilização da universidade, tinha que ter uma mobilização que não fosse dessa divisão. Se o problema era um problema, que tinha que ter um enfrentamento de todos, tínhamos que ter lá homens e mulheres na mesma proporção. Tínhamos que ter lá professores da enfermagem, da medicina, da odontologia, ou do que fosse, na mesma proporção. Então eu estou fazendo uma crítica a nós mesmos, eu não estou fazendo uma crítica aos outros, estou fazendo uma crítica a nós. Então, quando nós discutimos a PEC da saúde, ou melhor, a PEC do gasto, a PEC 95 de 2016, eu queria fechar a minha fala dizendo a vocês o seguinte: a PEC dos gastos, não é só a PEC da saúde. A luta tem que ser muito maior, tem que ser insetada numa outra dimensão, e numa compreensão mais clara do que está por trás do projeto que sustenta isso. Fechando, eu queria dizer a vocês que quando o presidente da República faz aquele discurso no Dia Internacional da Mulher, e ele coloca a mulher dentro do ambiente privado e não do público, aquela fala não é a fala dele, aquela fala é a fala dos homens e das mulheres brasileiras. Ele apenas representou a fala da sociedade. E o que nós vamos fazer com isso? Aí é que vem a questão. O que nós faremos com a fala do presidente, que é a fala do Congresso? A Assembleia Legislativa do Espírito Santo não tem uma mulher. Uma mulher. Os nossos representantes do Senado temos uma senadora. Uma senadora. E eu queria dizer a vocês assim, do ponto de vista da saúde hoje, nós não temos no Legislativo, não temos no Judiciário, não temos no Executivo pessoas que estão nos cargos de ponta que sejam defensores do SUS. Não temos. Porque quando o ministro da Saúde propõe a criação de um plano de saúde de baixo custo, ele está dizendo: eu estou, desculpa a expressão que eu vou usar, cagando e andando para o SUS. O SUS tem que acabar. O SUS só deve ser defendido na medida em que ele é o espaço de transferência de recursos do público para o fortalecimento do privado, para ainda mais haver concentração de riquezas. Muito obrigada. Obrigado, Elda. Eu tive que sair um pouquinho, porque nós temos uma parceria aqui com o pessoal da enfermagem. Então, a Rita Casagrande me chamou para conversar sobre problemas.
E um dos problemas é um pouco o que a professora falou. Como há uma restrição orçamentária, vai haver cortes aqui de servidores. E aí eu vou ter que sair em campo aí, dar uns tiros aí na gestão aqui para ver o que acontece, não aceitar isso como um cordeirinho, né, a questão, né? Então, Elda, parabéns. Realmente nós estamos aí numa sinuca, né? Acho que a geração dos anos 70, 80, a reforma sanitária, comentando um pouco sua fala, tinha lá o Sérgio Arouca, tinha personalidades políticas e sanitaristas que fizeram a diferença. Eu estou no Fórum Nacional, uma das discussões que eu tenho tentado levantar é justamente essa, da ausência de representantes com DNA da saúde coletiva. Eu creio que é importante a organização do nosso setor para ele se defender. O ministro da Saúde atual, saiu uma matéria financiado na última campanha dele, por um plano de saúde importante. Aqui no estado, nós temos, eu acho que 6 médicos deputados federais. E um deles, o mais votado, com 125 mil votos, teve um financiamento de R$750 mil na Unimed. Eu pesquisei no tribunal aqui. Então, a maneira que você se elege é a maneira que você assume os seus compromissos para agir politicamente, né? Então é importante, eu acho que o elo final que eu queria falar para você, eu também sou pessimista em relação ao que está acontecendo, mas eu prefiro pensar de ser realista. A realidade é essa. Não podemos fugir da realidade. Mas, ao mesmo tempo, a realidade está aí permanentemente para ser transformada. Você também, que é de uma tradição evangélica, como eu, minha família era luterana, nós estudamos muito sobre Martim Lutero, que foi um bispo que enfrentou no século XVI a Igreja Católica enquanto poder, o seu autoritarismo, a sua visão de mundo. Vi 2 coisas recentes interessantes. Fui numa reunião política de um grupo aqui no estado recentemente e elogiaram muito o Papa atual, Papa Francisco, que eu também acho que é uma personalidade hoje muito importante no mundo contemporâneo, o Papa. Mas o Lutero tinha uma frase sobre a reforma protestante que é a seguinte: reformar sempre se reformando. O pensamento do Lutero, então, é um pensamento dialético na transformação do mundo. Ou seja, o pensamento é vivo da reforma protestante, e que eu acho que nós temos que pensar a sociedade, eu tenho caminhado um pouco nessa direção, uma sociedade que permanentemente tem que ser reformada, pelas pressões que a sociedade faz. Nós temos que aumentar a nossa capacidade de fazer pressão em vários níveis do funcionamento da sociedade. Os políticos, de um modo geral, têm medo de povo na rua. Eles têm medo, detestam isso. O movimento de 2013 baixou o pedágio aqui na ponte. Se esse movimento se intensificar, tira o pedágio, né? Então era isso que eu queria dizer. Parabéns, Elda, você mais uma vez foi brilhante. E o nosso programa tem muito a agradecer a sua fala e a sua autenticidade, a sua capacidade de articular e de trazer também o seu lado pessoal, de pensar o mundo contemporâneo, pensar a conjuntura e pensar o direito à saúde. Parabéns para você. Alguém tem uma pergunta a fazer? Nós já estamos com a outra parte da programação, mas eu queria abrir para uma fala, né? Eu acho que pelo menos uma fala de vocês. Vou levar aí. Bom dia.
Meu nome é Carla, eu sou nutricionista. Estou entrando agora no mestrado, né? Tive um vácuo aí de 12 anos desde a minha formação até agora. E em relação à juventude, como ela está hoje, o que me preocupa, e acho que desde pequena eu tive essa intuição, de que, vou dar um exemplo prático. Minha avó, ela tem 90 anos, ela começou a dar aula com 18 e parou com 70. Nesse período ela viu a televisão surgir, viu o celular, telefone, né, transporte, avião. Então a gente teve uma evolução nesses campos. Na sala de aula, de quando ela começou, a foto é exatamente igual a essa aqui, engessada. Então, difícil a gente ter, exceto, por exemplo, quando você tem um estudo, uma metodologia Montessori, uma Green School, né, uma Waldorf, a gente está muito engessado ainda. Então, os alunos não aprendem a pensar. Quando eu discuti com uma professora, na quinta série, eu fui reprimida. E isso continuou. Pode ser, é uma impressão minha, ou a gente tem que mexer nessa estrutura da educação para os jovens começarem a conseguir pensar, entender o que é o pensamento. Porque eu acho muito engessado, infelizmente. Obrigado. Bom, eu agradeço aí a pergunta. E é claro que nós temos que mudar, né? Essa estrutura que as pessoas estão olhando para as costas dos outros, essa estrutura não tem sentido nenhum, né? Não tem. A outra coisa que me parece é assim, veja bem, tem coisas que são tão difíceis da gente dizer, né? O problema é que tudo gira em torno da relação, das relações de poder que estão postas e que são mediadas pela questão do capital. Analisa. Nós temos hoje, eu escrevi um texto, até queria sugerir a vocês, e esse texto foi publicado numa revista A1, né? E queria sugerir a leitura sobre a juventude. O Brasil, eu vou passar, tem 2 textos que eu quero passar para vocês, viu, Adalto, se você puder distribuir aí. Um texto, eu faço uma análise junto com uma cientista social, amiga minha, que trabalhamos juntas no grupo de pesquisa, que é o seguinte: o Brasil teve uma coisa chamada bônus de oportunidade. O que é bônus de oportunidade? Nós tivemos um crescimento da juventude, da parcela da juventude, nas duas últimas décadas, um enorme crescimento, um crescimento potencial da juventude no Brasil. Juventude é um elemento, é uma categoria fundamental. O IPEA, vários institutos de pesquisa, fizeram pesquisas mostrando que o Brasil teria esta janela de oportunidades. Porque juventude é uma janela de oportunidades. Então, mostraram essas pesquisas que o Brasil teria uma janela de oportunidades com um crescimento exponencial do número de jovens no Brasil. O que são pesquisas, os institutos de pesquisa? Eles servem para a formulação de políticas públicas. Com esses dados estatísticos, você formula políticas públicas. O governo tinha que ter feito, eu vou analisar no Espírito Santo, minha análise é feita no Brasil, mas eu tenho outro texto que fala do Espírito Santo. Teria que ter feito políticas públicas para a juventude, política de trabalho, política educacional, esses tipos de políticas, que seriam políticas inclusivas dessa juventude. O governo não fez essas políticas. O governo não fez. Fez o ProUni, tem uma série de coisas que pode dizer assim que eu não estou dizendo nada, né, bem radical, mas fez uma série de políticas. Mas o que aconteceu? Não há o incremento de uma vaga sequer no ensino médio. Se você analisar as vagas do ensino superior brasileiro, elas estão todas na iniciativa privada. Todas. O próprio FIES, esses todos foram vagas e dinheiro transferido para as instituições privadas. Ora, isto é uma questão. Agora eu te digo, as instituições privadas não têm a liberdade discursiva e reflexiva que uma instituição pública tem. Aqui eu posso dizer o que eu quiser sem medo. Numa instituição privada, eu trabalho numa instituição privada, ainda que seja muito diferenciada, porque tem uma questão... É diferente.
Aqui não há medo do sujeito dizer e que alguém vai defenestrá-lo. Não tem. Que vai demiti-lo. Não tem. Então, a política pública de juventude não foi feita. Então, essa é uma questão. A outra questão que eu queria dizer é o seguinte: para você insetar políticas democráticas na sala de aula, é preciso criatividade, é preciso dinheiro também, de uma certa forma, investimento também, e a iniciativa privada nem o público quer investir nisso. Agora, este modelo de sala de aula, esse modelo não tem sentido. A meninada não topa isso, a meninada não está afim disso. E outra coisa, esta concentração das especializações também não é respeitada, porque não adianta você pensar num ultra conhecimento numa área se você não vê o todo, se você não consegue enxergar como que um profissional da saúde, um enfermeiro ou um médico vê a questão pontual. Não dá para ver a questão pontual. Ele tem que ter... Saúde coletiva não pode ser para profissionais de saúde coletiva. Saúde coletiva tem que ser para todos os profissionais. Não é possível que o menino saia do curso de medicina, que o pai pagou, e ele 5, 6 mil, não sei quanto está aí a mensalidade numa escola privada, e esse pai quer o retorno disso imediato. Aí o pai compra para o filho um equipamento de ultrassonografia ou de qualquer outra coisa, tem que botar esse equipamento para funcionar, tem que vender para o SUS esse serviço. E o SUS, quantos mamógrafos foram adquiridos pelo SUS no Espírito Santo? Quantos? Quantos serviços de mamografia tem? Não tem. Então eu queria concluir dizendo assim, este modelo educacional não se presta para essa juventude com essas características. A juventude tem esperança? Tem. A juventude tem esperança. Mas essa esperança deverá ser forjada com vistas ao conhecimento dessas características. Tem uma pesquisa que foi feita pela NAMOSCA, em São Paulo, é um instituto de pesquisa, estuda a juventude. Depois posso passar essa indicação. Não é uma coisa de academia, é um instituto que estuda a característica dessa juventude. Nós vamos ver que nosso modelo está totalmente defasado, furado. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Elza. E encerrando, eu só queria que no início nós falamos dos nossos alunos do convênio PAEC e ONU internacionais. Eu queria que vocês se levantassem para serem conhecidos pelo grupo. Estou vendo aqui a Daphne. E vocês também se levantassem, porque são alunos novos. Vocês podem se apresentar? De que lugar que vocês são? Qual é o orientador? Eu sou o Nicolás, eu sou da Colômbia. Minha orientadora é a professora Rita. Participo no grupo de pesquisa no PIGAS. Esta tarde você vai conhecer com os companheiros, com o Joel e outros companheiros que são. Obrigado. Bem-vindos. Meu nome é Samuel Jacques, sou do Haiti. Minha professora orientadora, a professora Raquel, sou do Brasil. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Seja bem-vindo também. Eu sou da Floresta, sou de Haiti. Meu orientador é Thiago. E vocês são muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Vamos para o intervalo de 10 minutos e depois retornando. 10 minutos, pontual.